Olá, vamos dar seguimento às nossas reflexões sobre o desafio da política em Maquiavel, discutindo três questões que eu considero estruturais para alicerçar a reflexão política desenvolvida por Maquiavel no século XVI. A primeira questão importante é a questão da experiência histórica, né? Para Maquiavel, compreender a política, compreender o processo, a ação política, significa compreender a história. Se você pegar os escritos de Maquiavel, você vai ver que ele continuamente resgata exemplos e experiências históricas, né? A política é o que ela é. A política precisa ser compreendida a partir de sua própria experiência. E é preciso identificar os elementos, erros e acertos, combinações, correlações de força, que fazem com que algo tenha permanência no tempo e outras questões pereçam, tenham fim rapidamente. E outras, mesmo permanecendo muito tempo, acabem perecendo também. Então, olhar para a história é olhar para erros, acertos, escolhas, composições, definições, sejam elas militares, econômicas, de psicologia social, que fazem com que a política vá adquirindo um rumo específico. Além da questão da história, nós vamos ainda ver na nossa aula 2 a questão da liberdade, né? Como eu venho enfatizando desde os blocos anteriores, a questão da liberdade para Maquiavel é algo importantíssimo e é o elemento definidor da política, da arte da ação política. E por fim, a questão da estabilidade institucional. Como eu venho também destacando desde o início da nossa aula, para Maquiavel, como a política é algo precário, contingente, contraditório, a estabilidade é um elemento fundamental. Então, pensar a política é pensar estabilidade. Pensar como garantir a ordem, como garantir que um povo siga em um determinado rumo de forma estável, buscando a paz, buscando a liberdade, buscando manter-se na sua experiência histórica. Então, a questão da estabilidade institucional para Maquiavel é algo importantíssimo. Então, vamos dar seguimento, voltando aqui ao primeiro pilar importante que eu destaquei, que é a questão da experiência histórica. Para Maquiavel, a política se insere no seu tempo e a corrupção é um processo onde os homens se mostram incapazes de reencontrar o gesto fundador das coisas. Ou seja, para Maquiavel, como os processos políticos são históricos, eles são necessariamente corrompidos, porque as pessoas vão se desgarrando da origem das coisas ou de como as coisas foram originalmente desenhadas ou definidas ou decididas, e elas acabam rompendo ou se desgarrando desses processos, por exemplo, o que define as leis ou a legitimidade de um determinado poder, né? E aí as pessoas começam a questionar por que aquele rei segue governando, ou por que determinada lei nos comanda. E isso acaba gerando a chamada corrupção, né? Ou seja, o perecimento das coisas, quando os seres humanos acabam questionando a existência ou a determinação histórica de determinadas coisas. Então, corrupção é um elemento fundamental nesse ponto de vista dessa ruptura que os processos políticos, os coletivos humanos estabelecem com os gestos fundadores das coisas. Um outro elemento importante para Maquiavel, do ponto de vista dessa dimensão do histórico, é a referência em Roma, na história do povo romano. Para Maquiavel, a política romana é a expressão de sua potência de liberdade. Para Maquiavel, o povo romano foi um povo livre, porque conseguiu estabelecer uma arquitetura política de liberdade, naquela correlação entre as leis, o Senado, o povo, os plebeus e o exército. Essa correlação aí dessas diferentes instituições fazem com que Roma, a República Romana, tenha a vitalidade política que Maquiavel tanto usa como referência histórica. Para Maquiavel, Roma, por exemplo, empregou seu povo para a conquista
e isso mostra o poder de sua instituição. Ou seja, Maquiavel compreende, no caso da experiência histórica de Roma, que a estabilidade daquela experiência, daquele povo, do ponto de vista de sua constituição política, são definidas fundamentalmente pelo expansionismo daquele povo. Era um povo conquistador, um povo que avançava sobre outros povos e que ao mesmo tempo tinha um reconhecimento muito forte e referência muito forte nas suas instituições. Então, a estabilidade, a chamada Pax Romana, é uma referência importante nessa perspectiva histórica de estabilidade do poder político para Maquiavel. Por outro lado, o Maquiavel republicano traz a perspectiva de que o elemento popular é central na construção de uma república potente. Para Maquiavel, a questão da participação política é elemento primordial. Mas, diga-se de passagem, a participação entre os iguais. O conceito de povo em Maquiavel é exatamente o conceito de um coletivo de cidadãos. Esse conceito vai permear toda a história do pensamento político moderno e contemporâneo, né? Esse conflito entre a massa popular, o populacho, o povo, a população sem direitos e o povo, o coletivo de cidadãos, o populus, né? Aqueles que são dotados de ação política, de direito de agir politicamente. Então, Maquiavel, que tem referência importante em Aristóteles, no pensador grego Aristóteles, ele olha assim como os gregos olhavam no mundo clássico e os romanos também, na perspectiva de que é preciso olhar qual é a medida de restrição para definir o que é o povo, o que é a massa da população. Para ele, a participação popular é importantíssima, mas aí vem essa discussão de quais os limites para se definir o que é o povo, ou seja, o que é esse coletivo de cidadãos. Essa discussão vai permear toda a história política moderna e contemporânea e nós vamos ver em aulas posteriores com outros pensadores que essa discussão será recorrente. Um outro elemento importante e de dimensão histórica que Maquiavel traz para a discussão dessa ideia do político e da ação política é a relação clássica entre a virtude e a fortuna. Para Maquiavel, a virtude é o conjunto de qualidades para agir na política, considerando os limites de um determinado contexto histórico. A virtude possui dimensão individual, mas acima de tudo, uma dimensão coletiva, né? Então, a virtude é a capacidade que temos de intervir ante determinadas situações históricas e estruturais de uma determinada sociedade. Então, como é que nós vamos agir para romper com determinadas coisas? Como podemos agir para manter outras coisas do ponto de vista coletivo? Além da virtude, temos a fortuna. A fortuna é o que ele vai definir como o acaso, o acontecimento, livre de nossa capacidade de intervenção, as oportunidades e as limitações. Então, a relação entre a qualidade que temos para agir, que é a virtude, e o acaso, o acontecimento, as oportunidades e limitações, que é a fortuna, é um outro elemento importante que Maquiavel utiliza para qualificar os processos políticos. Quanto mais habilidade nós temos, um povo tem, um sindicato, um indivíduo, um partido político, uma igreja, ou seja, os sujeitos políticos têm para atuar entre a virtude e a fortuna, esse sujeito político terá mais condição de exercer a liberdade da ação política. Então, para Maquiavel, esse é um elemento importantíssimo desse pilar que alicerça as suas reflexões do ponto de vista da dimensão histórica. Os outros dois elementos nós vamos seguir compreendendo e refletindo no próximo bloco daqui a pouquinho. Os elementos da liberdade e da estabilidade institucional para concluir essa nossa segunda aula sobre o Maquiavel e o desafio da política.